Fala, galera! Estamos mais em mais um episódio, né? Nosso Futsal Esporte Clube. Prazer ter você aqui conosco mais uma vez em mais uma reunião. Hoje, nosso convidado é mais do que especial, né? Dentre tantos que já vieram aqui, hoje temos a incumbência de receber Doveni Domingues Neto. Só que você pode confundir esse nome. Você pode falar, pô, eu nunca vi esse nome antes. Só que você deve ter já ouvido falar pelo sobrenome Neto, né? Campeão mundial com a seleção brasileira em 2012, autor do gol decisivo contra a Espanha, né? Ali que nos deu o título, né? Melhor jogador do torneio, e entre outros aí que a gente vai acabar comentando aqui ao longo da reunião. Desde já, Neto, eu quero te agradecer, cara, pela confiança, pelo carinho, pela humildade, cara, por ter nos atendido prontamente, né? Um cara do tamanho da tua grandeza na modalidade, né? Eu acredito que você deve saber muito bem da tua importância para a modalidade. E quero te desejar boas-vindas, né? No nosso podcast. Espero que você sinta vontade. E a casa é sua, cara. Fique à vontade aí para estar nos respondendo aqui. E principalmente tirando dúvidas do amante da bola pesada. Valeu, obrigado pelo convite aí. Bora, vamos falar um pouquinho de futsal. Show de bola. Neto, queria que você explicasse um pouco, né, da tua história no futsal, como começou, como surgiu essa sua paixão pela modalidade, se foi algo ali desde criança, na parte da adolescência, né, como surgiu, se teve influência dos seus pais ou uma influência que você observava na TV, dos grandes nomes que o futsal proporcionou. Queria que você comentasse um pouco, né, dessa sua história no futsal, como começou. Começou como todo menino, né, cara? Tinha 5 anos de idade, já gostava demais de bola, não ficava em casa, sempre estava numa quadra, né? Então aí começa essa história, né? E passa por escolinhas, né, da cidade. É, E aí você começa a disputar torneios, e aí, poxa, vem a questão de ser federado, né? Então passa por todo esse processo, né? Até que no ano de 97 eu sou convidado para ir para o Atlético Mineiro. Aí sim, né? Aí sim começa, né? Começa o Neto na questão profissional, né? Até porque aí a dedicação é outra, né? A questão de treino são outras. Então a gente, poxa, se depara com uma equipe recém-campeã da Liga Nacional. Então a gente sabe que o patamar subiu, né? Então a gente tem que mudar, né? E foi aí que começa, né, profissionalmente a história do Neto, né? Mas sempre com o apoio dos meus pais, é lógico, meus pais sempre me deixaram muita vontade para fazer o que eu quisesse, né? Então isso acho que foi um dos pontos primordiais, assim, que eu nunca tive uma pressão, nunca falaram que eu deveria jogar ou não, né? Eu fiz realmente aquilo que eu gostava, né? E graças a Deus deu certo. Dentre essa sua história, Neto, teve algum grande nome do futsal no seu início ali da sua época que te fez influenciar a cada vez mais você se apaixonar pela modalidade? Você tem alguém como referência? Cara, tipo assim, aqui, né, eu que sou de Uberlândia, né, nascido e criado, é uma cidade que respira futsal, porém ela não tinha muito esse intercâmbio, né? Então a gente via só aqueles jogos de Liga Nacional na Bandeirantes, né? Quando isso, estou falando no ano de 95, 96, né? Então, quando iniciou a Liga Nacional, a gente viu os jogos nessa época, né? Mas eu, tipo assim, quem me identificou muito assim que eu cheguei no Atlético, né? Talvez seja um jogador totalmente longe dos holofotes principais, assim, apesar de ter sido um jogador de seleção brasileira durante muitos anos. Quem sempre me inspirou muito, cara, principalmente na minha posição, foi o Euler, né? O Euler que jogou no Atlético, logo ele foi pro Miesmo, chegou a jogar na Malve, jogou um tempo na Espanha, no Playas, na época que eu tava também na Espanha, né? Era um cara, tipo, cara, um cara que eu olhava assim, tipo, eu queria só jogar como ele, cara, né? Porque ele se entregava muito, era muito dedicado, então eu tô falando assim, era o espelho daquilo que eu realmente eu levava para minha vida também, né? Então a gente acaba se identificando assim, né? Tem uns que se identificam com os goleadores, né? E acabam levando e querendo ser, né, como eles. Não, eu já vejo outro perfil, sabe? Eu já vejo um perfil totalmente diferente, né? Então,
Mas foi um cara que me marcou, né? No início, assim, me marcou. Aí, lógico, que depois, é o que eu falo, eu tive a felicidade de jogar com toda a galera que eu via na TV e que realmente eu admirava. Esses caras todos eu ainda consegui jogar contra, né, cara? Então, eu sou privilegiado, cara. Privilegiado de ter pegado tantas gerações assim, cara. E eu acho que, não desmerecendo gerações, ou gerações atuais, ou gerações que já passaram, mais recentes, não. Mas eu acho que a gente teve, poxa, um período de uma geração 70, de 70 e, vamos pôr, de 72 até 83, cara. Essa galera era muito boa de bola, cara. Então, é, foi muito legal, cara. Foi muito legal dividir a quadra com esses caras. Dentro das suas passagens, né, Neto, eu observei aqui que você passou pelo Atlético Mineiro, né? Minas, Ubra, Interview. O Interview que depois acabou se tornando o Inter Movistar, né? Teve aquela mudança. Né? O Jaraguá, Santos, Joinville, Gazprom, Corinthians, MNK, Split, Magnus, Praia Clube, o Matera, né, da Itália, antes, né, de você retornar ao Praia Clube. Dentre todas essas equipes, Neto, qual a equipe assim que você conseguiu se identificar? Você sentiu que houve uma consolidação sua entre esses clubes e aonde você tem, claro que eu acredito que você tem um carinho por cada um que você passou, deixou sua história, né, em cada clube desse, mas assim, qual desses clubes que eu acabei de citar aqui, você sentiu que você conseguiu elaborar muito mais sua história, elaborar muito mais a sua genialidade no futsal? Ah, acho que o Interview, né, cara? Inter Movistar, eu acho que, sem dúvida, é o clube ali onde tive mais tempo, onde conseguimos montar uma equipe, cara, uma equipe que era impressionante como nos momentos decisivos, cada um sabia da sua função na equipe e desempenhava ela à perfeição, né? Não é à toa que em 6 anos foram 17, né? 5 anos e meio foram 17 títulos conquistados e sem dúvida, cara, sem dúvida, ali eu tive, uma consolidação muito grande, apesar que já cheguei lá com, com 3 anos de seleção, né? Com mais de 3 anos de seleção já. Porém, lá foi a equipe que me desenvolveu, assim, e que é o que eu falo, cara, que eu fui mais feliz, cara. Que eu fui mais feliz, sem dúvida, foi o Inter Movistar. Sensacional, cara. É, Neto, antes de acontecer aquela glória, né, em 2012, existe também um outro lado, né, que é aquele lado que poucas pessoas lembram, né? Quando eu falo poucas pessoas lembram, muito da questão de 2004, né, do que Não, aconteceu em muita gente 2004. lembra, cara. Muita gente lembra. Não é pouca, não. Quando eu falo de pouca, quando eu falo pouca gente lembra, no sentido de que 2012 vai lembrar muito mais da glória do que daquela época do desprezo, né? Quando eu falo de desprezo, no sentido do que aconteceu. Mas, assim, 2004 acho que deve ter doído muito para você, Neto, não só para você, mas acredito para o torcedor na época. Mas, assim, como foi aquele pós-jogo, cara, de 2004, você perder aquele pênalti? Era um jovem, né? Se não salvo engano, de 22 anos, né? Naquela época, contra a Espanha, numa semifinal de Copa do Mundo. Como foi aquele pós-jogo, cara? Como ficou tua mente? Se a partir dali tu já começou a trabalhar tua mente visando já a próxima Copa do Mundo, lembrando que 2008, né? Você só não foi por conta de uma lesão, né? Por conta de uma pequena lesão, e aí você volta em 2012 fazendo tudo que você fez. Como foi a situação em 2004 para você pessoalmente? Como você conseguiu lidar com isso? Cara, eu vou te falar, 2004, eu fiz um mundial, cara, para um atleta, tipo, para um jovem de 22 anos, eu acho que é um dos melhores mundiais, cara. Tipo assim, ó, para mim, cara, é que não dá para comparar com as pessoas, sabe? Mas eu acho que, é, se eu parar aqui para narrar a história em si do que foi o mundial de 2004, né? Em teoria, eu seria aquele atleta jovem que chegaria para ter poucos minutos na seleção, ou até nem ter, até porque, né, sempre um atleta ficava de fora. Antes do último amistoso, de preparação em 2004, foi contra Portugal em Macau. Então, teve um amistoso contra Portugal. No primeiro tempo, todos os atletas entraram,
no jogo. O único atleta que não entrou foi eu, né? Então ali você via que talvez pela inexperiência, pela jovialidade, né, o Ferretti talvez não acreditasse tanto, né? Mas voltando no segundo tempo do, do amistoso, ele falou que eu entraria jogando. E dos 20 minutos eu joguei 19 nesse amistoso, né? E eu joguei muito bem. Ali foi uma chave, ali foi uma virada de chave. Então eu já cheguei no Mundial, é, já entrando, né, no segundo quarteto, junto com o Manuel Tobias, Schumacher e Simi, né? A partir do terceiro jogo, viramos titular, eu e o Simi, da equipe, né? E terminei o Mundial, cara, com 22 anos, jogando em média 32 minutos por jogo, né? Então, eu tô falando assim, por que que eu tô narrando essa história, né? É porque o fato de perder o pênalti, né? Talvez queira apagar tudo aquilo que foi feito durante o Mundial. E durante o Mundial, a gente sabe, cara, que pouquíssimas pessoas acompanhavam em si o Mundial inteiro. Às vezes, às vezes por problemas de transmissão, às vezes por ser canal pago, e na época só o canal pago e a TV a cabo era muito cara. Então eu tô falando isso. Então as pessoas não sabem a narrativa do que foi a história em si, né? Então isso eu nunca, cara, eu nunca parei para contar essa narrativa, né? Para ninguém, até porque eu falo que não me afetou tanto, né? Mas eu só tô contando essa narrativa para que as pessoas entendam o que realmente foi o Mundial, né? Então eu falo, cara, eu terminei jogando de titular, jogando até na disputa de terceiro, ainda fui titular, joguei mais 32 minutos. É, Ninguém sabe, cara, um relato de um rapaz que trabalhava na FIFA, ele não é brasileiro, mas ele falava português. Ele chegou em mim no final da partida, na premiação de terceiro lugar. Ele virou para mim e falou assim: ó, Neto, se vocês tivessem sido campeões ou tivessem chegado na final, você ganharia o troféu terceiro melhor jogador do Mundial. Isso com 22 anos, mas isso eu nunca parei para contar para ninguém, cara, para ninguém. Que uma pessoa da FIFA chegou em mim para falar que eu fiquei em quarto lugar, né? Por quê? Cara, porque talvez as pessoas, se eu falassem, ia virar e falar assim: ah, talvez é uma coisa da cabeça do Neto, né? Ah, o Neto está inventando uma história, o Neto está falando, ou outras pessoas acreditariam, né? Mas foi um fato que aconteceu, cara, que foi o que aconteceu, então aquilo não podia me abalar, cara. Aquilo não podia me abalar, né? Eu sempre fui muito forte mentalmente, poxa, eu sempre fiz de um limão uma limonada mesmo, cara. Poxa, quem me conhece sabe o quanto que eu trabalhei. O que eu falo é que nem você falou, acabou aquele jogo, cara. Eu falei assim, ó, eu vou estar em 2008. Eu vou estar em 2008, né? E em 2008, cara, eu inicio o processo. É, Se eu contar para vocês, cara, pô, a gente vai contar, ficar aqui também. É, Em 2004, cara, eu tive um pequeno problema que não foi problema, cara, mas que o PC levou para frente. A gente trabalhava junto na Ubra. O PC me deixou 1 ano e 3 meses sem ir para a seleção. O PC falava para meus amigos, que era o Ari na época, que falava assim, ó, vou deixar o bonitão lá de fora, que era eu, cara, sabe? E ele sabia, falando pro Ari, que o Ari era meu melhor amigo. Então ele sabia que aquilo ali ia chegar em mim, né? Só que ele não, tipo assim, é o que eu falo, o PC ele sabia, porque ele falava isso, porque ele sabia da força que eu tinha também. Ele sabia que aquilo ali não ia me afetar, que aquilo ali ia me fazer jogar mais, né? Até que chegou a final do Mundial de Clubes em Brusque, em 2006, que nós ganhamos da Malve de 1-0. Eu que fiz o gol, cara, eu joguei absurdo. Ali ele falou, não deve, ali eu vou ter que convocar ele. Me convocou e eu nunca mais fiquei fora de nenhuma, cara, de nenhuma convocação com o PC. A única convocação que eu fiquei fora foi do Mundial, porque eu me lesionei há 2 meses e meio do Mundial. Então são essas histórias, cara. Eu falo assim, tem tanta história para contar, cara, que eu nunca sentei assim para poder falar, sabe, de realmente de futsal. Mas é o que eu falo, né, cara? Que nem eu falo, vira papo de boteco, né? A gente vai, a gente vai parar e depois a gente vai sentar com as pessoas e aí a gente vai bater um dedinho de prosa, como o mineiro fala, né, para poder contar tudo isso.
E é um privilégio, Neto. É um privilégio ouvir coisas como essa, que fazem parte dos bastidores, né? De algo que na época e até pouco tempo você não expôs, né? E assim, é, a gente fica até feliz por estar ouvindo isso de você, coisas que aconteceram do famoso extra-quadra. E como você falou, algo muito interessante, as pessoas elas conseguem só pontuar pelo pênalti perdido e não pela tua campanha em 2004. Imagina um jovem de 22 anos, no meio de tanta fera daquela, né, em meio de tantos nomes cascudos que já estavam ali, né, na seleção tempo. Então, assim, você chegando, você demonstrando o teu futsal e provando, não para os outros, mas para si, que tu era capaz, cara, a tua história, ela se diz por si só. Quando a gente lembra do Neto, a gente lembra da superação em tudo, não só superação. Até a gente vai citar um pouco mais na frente de algo que, que mexe, né, com tudo que envolve sua carreira, mas acredito que, como eu te falei desde o início da pergunta, ali você saiu muito mais forte, né? Você saiu ali muito mais decidido o que você queria, não somente em 2008, mas ao longo. Como você falou, em 2006 você arrebentou na final, fez o gol e a partir dali você já ali você não saiu mais de convocação nenhuma, né? Cara, mas são histórias, né, que vão ficar, que eu tenho, mas isso é o que a gente encontra na vida, né, cara, nos dias atuais, né, cara, você pode fazer mil coisas boas, se você fizer uma ruim, você vai ficar marcada pela ruim, então, nada mais é que, cara, eu falo que o futsal, eu falo que nada mais é o retrato da vida, cara, né, e, então, eu falo, a gente tem que ser honesto com a gente mesmo, fazer tudo aquilo que a gente acredita e treinar, cara, e treinar pra caramba, cara, e isso eu fiz. Isso eu fiz a minha carreira toda, eu continuo fazendo até o dia de hoje, cara, com 41 anos, eu ainda continuo treinando. Lógico que eu tenho as minhas limitações, hoje, poxa, eu tenho dor pra caramba, coisa que eu não esperava que tivesse, né? Mas não sei o porquê que essas dores apareceram, sabe? Então, surgiu, cara, surgiu. Então, são percalços assim que a gente tem que superar, né? E minha vida é essa, cara. Minha vida é cada dia me superando, cada dia me reinventando e fazendo as coisas que eu amo, cara. E eu tô fazendo o que eu amo ainda com 41 anos, né? Meu prazo de validade até os 42, então eu vou aproveitar esse ano que me resta. Sobre o Mundial de 2008, né? Eu li uma matéria, você pode até me confirmar, você se machuca depois de uma comemoração de um gol, né? Você salta, né? Se não salvo engano. Na Você pode até me... verdade, na verdade eu vou desviar, né? Eu fiz um gol na semifinal da Liga Espanhola contra o Barcelona. Eu faço um gol e na comemoração eu tento me desviar do Marquinhos, né? No que eu tenho desviado do Marquinhos eu escorrego, né? Eu escorrego e aí meu joelho vai e o corpo fica. Aí eu acabei rompendo o ligamento. É. Mas ali, a partir dali também, foi algo que você já também... acredito que a tua expectativa para 2008 era muito alta, né? Mas acredito que a partir dali também você já falou, não, se não pôde aqui, a gente vai para 2012, como aconteceu, tudo que aconteceu, né? Cara, eu falo assim, é engraçado, né? Porque, tipo assim, eu até cheguei a conversar, né, cara? Quando eu tive a lesão, eu cheguei a conversar com o PC. Falei, PC, daqui até o dia da estreia, né? Até o dia da estreia, quando estrear, eu teria 4 meses e 15 dias. Até o dia da estreia, né? E eu falei pra ele, cara, se os médicos toparem, cara, eu tento. Eu tento me recuperar, né? Aí os médicos falaram, Neto, cara, impossível. Com 4 meses é quando tá consolidando o ligamento e tal. Eu falei assim, mas não existe nenhuma possibilidade e tal, porque eu quero tentar. Aí eles falaram, cara, a gente vai colocar sua saúde em risco, né? E aí, nesse momento, eu decidi então que não iria lutar, né, cara, lutar contra isso, né? E até a preparação, né, para o Mundial, ela começou aqui na minha cidade, em Berlândia. Eu saí da Espanha, eu vim para cá,
E com, cara, não tinha. Era absurdo. Tava com 3 meses e 15 dias, mais ou menos. O que eu já fazia, o que eu corria e o que eu. Porque ainda na minha cabeça, cara, eu não tinha jogado a toalha. Era coisa surreal, assim, cara. Só quem tava aqui pra ver, cara. Só, tipo assim, eu acho que a única pessoa que pode falar mesmo é o João Romano, né, o preparador físico da seleção. Eu acho que é a única pessoa que pode falar que o que eu fazia, cara. O que eu fazia com 3 meses e 15 dias de operado, ainda na esperança de, tipo, cara, de dar uma doida. Vai que acontece alguma coisa, o cara vira e fala pra eu ficar. Então, mas eu sabia que era muito difícil. Muito, muito, era impossível, né? Mas deu tudo certo, cara. Deu tudo certo. O Brasil foi campeão. Eu acho que os meus amigos, os que são meus amigos realmente que estavam ali, foram campeões. Era uma coisa que muitos ali desejavam muito, né? E foi bacana, cara. Foi bacana. Foi doído não estar? Foi. Muito doído, né? Não poder participar, ainda mais no nosso país. Mas foi bacana, cara. Foi bacana ver alguns amigos verdadeiros que eu tenho dentro da seleção ganharem o Mundial, né? Ainda mais sendo uma geração tão, que nem eu te falei, sendo uma geração tão espetacular, cara. Não poderia terminar um ciclo de mundiais sem vencer essa competição. Então fiquei feliz, fiquei feliz. Bom, Neto, antes de passar para os nossos convidados aqui, eu nossa primeira reunião foi com o Vini, né? O Vini você conhece há muito tempo, sabe da grandiosidade dele. Ele comentou, né? Eu fiz uma pergunta a ele sobre algumas curiosidades dos dois títulos, né? Do 2008 e 2012. Mas eu queria te perguntar essa mesma situação, quais são as curiosidades que você tem de 2012? Quais são as lembranças assim extra-quadra que marcaram para você? Claro que marcou a final, tudo que aconteceu, mas assim, qual foram as coisas que antecederam para aquele momento que tá até fresca na sua mente até hoje, cara, que tu não esquece, que às vezes é despercebido pelo público que ama o futsal? Mas você fala no sentido extra-quadra de quê? De preparação antes de E jogo, tudo, durante toda a trajetória do Mundial. toda a trajetória? Cara, eu falo que era um grupo que sabia muito bem o que queria, né? Um grupo que tinha convicção do que fazer dentro de uma quadra, né? Dos adversários que ia enfrentar. Lógico que tivemos muitas dificuldades, como toda seleção, outras seleções, né? Todas em ascensão, mas era um grupo, cara, que se concentrava muito antes do jogo, né? E que trocava muita ideia, cara, do que fazer, como fazer, vamos entrar lá e não podemos deixar fazer isso. Então, essas coisas me marcaram muito, cara, me marcaram muito, porque eu falo, cara, esse grupo de 2012, eu falo, é que nem o grupo de 2004, cara. Foram dois grupos, cara, que muito guerreiros, cara, muito guerreiros por tantos fatores externos estarem prejudicando o entorno da seleção brasileira, né? E nós não deixamos, cara. Nós não deixamos em momento algum isso atrapalhar. 2004 muito pior, né? Muito pior mesmo. Mas 2012 também um clima em torno da seleção brasileira muito, muito difícil, meio pesado, assim, sabe? Por questão de presidência, por questão de diretoria, por questão disso tudo, sabe? Foi bem difícil, cara, bem difícil, mas é o que eu falo. Esse grupo sabia que tinha que chegar ali e jogar, né? E foi isso que nós fizemos e deu tudo certo no final. Neto, boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Kaique aí pela oportunidade e agradecer você também, cara, pela sua disponibilidade, humildade de estar aqui trocando ideia com a gente sobre futsal. Eu considero você um dos melhores jogadores de futsal do mundo, cara, por toda a sua vida profissional, né? Por toda a sua vida pessoal, sua vida particular, por tudo que você passou, eu acompanho sua trajetória já
um bom tempo. Gostaria de lhe dar uma dica, cara. Não deixa isso como papo de boteco, não. Escreve um livro, cara. Escreva um livro, porque você com certeza será inspiração para novas gerações, com certeza. Não só para o futsal, para a vida de alguém que pegar seu livro, que lê, sua história é muito rica, cara. A sua fé em Deus, no seu momento de saúde lá, que você, em todos os momentos, falava em Deus, isso aí é importante. Não deixe essa sua história se tornar papo de boteco, não, certo? Escreva um livro, conte a sua história, assim como o Wander Iacovino tem, como o Vinícius tem. É uma dica que eu lhe dou. Parabéns por tudo que você fez pelo futsal mundial, não só pelo futsal brasileiro. E você continua inspirando muita gente aqui. Estou falando de Porto Seguro, aqui na Bahia. Tem um projeto social, trabalho com crianças carentes. E de vez em quando a gente toca, né, nessas referências e tenho certeza que a gente fala de você também por tudo que você construiu. Mas a minha pergunta, ela vai especificamente sobre aquele momento que eu acho aquele momento que mudou a sua vida, né? Que é aquele gol na final do Mundial. Eu queria que você fizesse uma retrospectiva, assim, no sentido de o que passava na cabeça do Neto naquele momento. Faltava 15 segundos para acabar aquele jogo, né? O Brasil estava saindo pro ataque e a bola chega em você. O que passava na cabeça do Neto naquele momento? Primeiro de tudo, obrigado pelas palavras aí. Não, esse livro ele já está sendo escrito, eu já te falo que já tem praticamente uns 2 anos que ele está 90% escrito. Só preciso concluir. Tem muita coisa que ainda preciso concluir, mas um dia ele vai sair, tenho certeza. Vamos lá. Meu, com relação àquele momento ali, é o que eu falo, né? Final de prorrogação, acho que as duas equipes exaustas, cara. Exaustas, exaustas, já esperando a disputa de pênalti, né? Isso era inevitável que nenhum atleta estivesse pensando naquele momento, né? Na disputa de pênalti. Porém, é o que eu falo, cara. Eu sempre, eu sempre fui muito privilegiado fisicamente, né? Então é o que eu falo. Eu tava no final de 50 minutos, eu ainda tinha energia, cara. Eu ainda tinha muita energia, né? Então aquela bola ela chega em mim. O que eu penso, eu sabia que o cronômetro estava acabando, até porque o cronômetro estava nas nossas costas. Eu não sabia, lógico, eu não sabia quanto exatamente tinha, mas eu sabia que já estaria perto do fim, né? Então eu pego aquela bola e de frente para mim tá o Fernandão, cara, né? É, é o que eu falo para todo mundo, cara, e não desmerecendo ao Fernando. Depois disso, cara, já tivemos conversas. Eu era um cara que nunca nem tinha conversado com ele. Nós tivemos muitos atritos quando jogava na Espanha, mas depois disso nós tivemos algumas conversas. Ele falando, poxa, o que que aquele gol trouxe negativamente para ele, cara. Ele fala em questão emocional mesmo. Mas não desmerecendo, eu falo que é o grande erro da Espanha naquele momento, cara, foi mantê-lo em quadra faltando tão pouco, cara, porque o poder de ataque diminui muito numa prorrogação, né? As equipes já não têm muito gás, tem aquele medo. Então eu olho para ele, cara, é o único cara com característica não defensiva da Espanha, né? Então o que eu faço, cara? Eu falo, vou jogar a bola, vou tentar postar corrida com ele, né? Se a bola bater, ela vai para fora, não vai mudar nada, a gente continua. Porque eu levantei a bola, né? Você vê que eu levanto a bola, então eu levantando ela, dificilmente ele conseguiria jogar o corpo e continuar com a bola. Lógico que ela bateria nele e sairia para fora. O que eu tô falando assim, aí você imagina, eu tô falando tudo isso, mas a gente reaciona, né? Reagindo em coisa de milésimos, né? Mas esse é o pensamento que eu tinha, né? E jogo a bola, cara. E quando eu jogo a bola, ela passa, eu consigo pegar ela do outro lado e vejo que não tem ninguém. E o fato de que os atletas realmente estavam esperando as penalidades é porque a Espanha estava totalmente desmontada, em um setor de campo que a gente apenas estava trocando bola e
o certo e o normal que aconteceria, né? Seria um jogador na cobertura. Então, quando aquela bola passa, cara, eu falo que até eles não esperavam. Eles não esperavam. A cobertura totalmente longe, a cobertura já não chegava, né? Eu acerto um chute que vai no pé da trave também. Cara, eu falo, é história de Deus escrita. Eu acho que aquilo ali tinha que acontecer na minha vida mesmo. Eu acho que eu fui um escolhido por Deus mesmo para poder estar naquele lugar ali, para poder fazer aquilo. Eu não tenho dúvida que foi o capítulo de seleção, cara, mais bonito que Deus poderia ter reservado para mim, cara. Não tinha, né? Não tinha outro. Até porque depois daquilo, né? Até porque depois daquilo, mesmo sendo campeão mundial, mesmo tendo todo o reconhecimento por parte dos outros, questão de seleção para mim foi só em decadência, só tanta coisa passei na seleção, mesmo depois de tudo isso. Passei episódios tristíssimos, né? Com diretores, com presidentes, com supervisores de seleção brasileira, que foram, no meu modo de ver, foram ridículos. Mas essa história, cara, essa história aí foi contada de uma maneira muito legal, cara. Muito legal mesmo. Então, eu, eu tenho uma fé muito grande, tenho uma fé muito grande e eu acredito muito na lei do merecimento, cara. Então, quem me conhece sabe o quanto eu trabalhei, cara, o quanto eu trabalhei para ter aquele momento, né? É o que eu falo para todo mundo. Eu trabalhei para ter aquele momento de ser campeão do mundo. Agora, tudo que aconteceu, cara, o cara lá de cima escolheu também. O cara lá de cima escolheu e me deu a oportunidade de poder realizar isso, sabe? Então, eu agradeço muito, cara. Agradeço muito, muito mesmo a Deus por essa oportunidade, por ter estado ali naquele lugar, né? E por ele ter me capacitado para poder exercer o meu trabalho da melhor forma possível. E eu acho que não só pelo gol, né? Não só pelo gol, aquele gol derradeiro, né, cara? Mas por todo o Mundial, eu acho que eu cumpri essa missão. Kaique, posso fazer uma outra pergunta? Rapidinho. Netão, você pode ter certeza que seu livro eu vou comprar. Bom, pode ter certeza disso. Deixa eu te falar, deixa eu fazer uma outra pergunta. Você teve vários treinadores, né? Você já citou aí o PC, o próprio Ferretti. É, Qual desses treinadores que você teve mais te inspirou, cara? Porque, assim, se você tivesse que escolher um ou dois. Não, não vou ser cruel com você, não. Se você tivesse que escolher os três melhores treinadores que você já trabalhou. Cara, eu vou citar, eu tenho uma gratidão gigantesca, cara, gigantesca pelo meu time. É, eu falo que é meu pai no futsal, né? Mas eu coloco primeiro o PC, sem sombra de dúvidas, né? Por tudo que esse cara fez, pela inteligência, por saber tirar de cada atleta, por saber cutucar o atleta também na hora que precisa. É o PC em primeiro, né? É o Miltinho em segundo e o Ferretti em terceiro. Boa noite, Neto. Já começo com a pergunta, né, cara? Em 2018, você anunciou a aposentadoria, ficou 2 anos parado ali, se não me engano. O que te fez, naquele momento ali, logo depois de todos os acontecimentos, você voltar, a se aposentar e naquele momento ali, e logo depois, 2 anos depois, em seguida, você voltar? O que te fez tomar essas duas decisões tão importantes? Cara, 2018 o que me fez parar foram os clubes brasileiros, né? Tive proposta de 2 clubes brasileiros que literalmente, cara, os caras não honraram com a palavra deles. Foram de uma deselegância, cara, gigantesca, de uma falta de sensibilidade, uma falta de compromisso, absurda. Esse é o primeiro ponto, né? Então, naquele momento ali, é o que eu falo, eu havia passado pela cirurgia,
havia voltado a jogar na Magnus, né, um clube referência hoje no Brasil. Não continuei na Magnus por uma questão financeira mesmo, que não entramos em acordo, né? Então, e aí, a partir disso, eu comecei a ter propostas de clubes brasileiros e começaram a não cumprir, cara. Eu já estava certo com duas equipes que no final, cara, eles deram para trás, assim, ó, mas e uma falta de respeito tão grande, cara, mas tão grande, que aí eu falei, cara, será que eu preciso? Será que eu preciso passar por isso? Será que eu mereço, cara, depois de tudo, cara, de tudo que eu fiz nesse esporte, de tudo que eu me dediquei, será que eu mereço ter esse tratamento, né? Não que eu me ache melhor, não que eu me ache melhor nem pior que ninguém, isso não vem em questão, né? Mas eu acho que eu merecia, assim, pelo menos um respeito, cara, por parte dessas equipes, né? E isso eu não tive. Então, naquele momento eu falei, meu, não vou jogar. Sentei meus pais, assim, na sala da minha casa, e falei, estou comunicando a vocês que nesse momento eu estou parando de jogar futsal. E eles pediram, pelo amor de Deus, para não fazer aquilo. Eu falei, não, estou. Pela minha saúde física, pela minha saúde mental. E também por entender que eu não mereço ficar passando por esse tipo de situação, eu prefiro parar. Eu prefiro continuar a fazer minhas outras coisas, né, que eu já tinha na cidade de Berlândia. E decidi com os meus pais não jogar. Né? Fiquei 18 e 19 parados. Eram anos de crescimento da minha filha e, né, eu já era pai separado. Então aproveitei pra caramba, me diverti pra caramba, aproveitei pra sair, cara, pra viajar, pra poder, poxa, tudo aquilo que eu não tive vamos pôr, em 22 anos, né? Em 22 anos que já estavam sendo completados de carreira. Eu falei, meu, vou aproveitar. Se eu tiver que voltar a jogar, eu volto. Se eu não tiver, eu não volto. Né? 2018 eu achei bom pra caramba. 2019 achei legal. Aí, no final de 2019 já começou a apertar, né? Porque aí a saudade já começou a bater. E aí culminou, cara, com a volta do Praia Clube, né? Que é o time da minha cidade, retornando à Liga Nacional. E me fizeram um convite, aí eu uni o útil ao agradável. Falei, ah, não, agora eu tenho que voltar, cara. Agora eu tô com saudade. Eu acho que eu ainda consigo ter mais uma lenha para queimar, né? E acabei retornando, cara. Retornando, acho que foi a melhor escolha que eu fiz. A melhor escolha mesmo, cara, que eu fiz. Voltei a achar o meu ver super bem, cara. Né? Primeiro ano de Liga Nacional, poxa. Na minha característica defensiva, eu fui, poxa, o cara com mais desarmes, mais tipo 200 desarmes a mais que o segundo colocado, né? Então eu falo assim, eu consegui, ao meu ver, no retorno, né, cara, uma maneira legal de jogar, né? Isso me deu força para continuar, né? E aí já se vão já. Tô indo pro quarto ano já, cara, 2020, 21, 20, né? 21, 22 e agora 23. Então, a saudade das quadras bateu mais forte, por isso que eu resolvi retornar. Outra pergunta aqui, cara. Seu top 5 assim, de jogadores que você já jogou em algum clube ou jogou contra, alguém que você admira muito, seu top 5 aí, tem como fazer rapidão? Top 5 meu? Cara, o top 5 começa número um disparado, Luiz Amado, goleiro espanhol. Para mim é o cara que eu mais me identifico, é, assim, anos-luz, cara. Eu me identifico muito com ele, jogamos juntos durante 6 anos. Eu acho que a gente se completou de uma forma muito bacana. Número 2, o Lenísio. Sem dúvida, é um cara. Cara, um cara diferenciado. Diferenciado, eu falo que em todos os quesitos, né? De atleta, ser humano, tudo. Então, ele vai pro meu top 2. Meu top 3, aí eu coloco o Falcão. Coloco o Falcão, acho pela capacidade de decisão dele, que é absurda. Né? Não digo nem habilidade, cara. Não digo habilidade nada. Acho que para mim a grande diferencial do Falcão é a sua capacidade de decisão, de finalização, que também é absurda. E aí, cara, do top 4 para mim, Gabriel, Gabriel, professor, para mim é o cara que mais me completou também jogando junto no Interview.
E meu top 5 termina com o Ari. O Ari é o meu irmão, é um cara que eu admiro demais, que é um cara totalmente longe dos holofotes, mas que fazia o trabalho sujo, assim como eu, cara. Eu acho que a gente fazia de uma forma, eu acho que a gente fazia de uma forma limpa, sabe? O trabalho sujo a gente fazia de uma forma bem limpa. A gente deixava bem limpinho, assim, para que os outros atletas pudessem aproveitar. Então, são esses jogadores. Valeu. Bom, Neto, bom, Neto, dentre esse bate-papo, né, chega um momento aonde a gente vai tocar num assunto aonde eu acredito que mudou sua vida, cara. Eu acho que mudou e acho que muito para melhor, né? Acho que existe agora não é que existe uma nova pessoa, né? Mas eu acho que depois do que aconteceu, Neto, eu vou até mostrar a imagem aqui. Não sei se vocês recordam, conseguem ver aí. Essa imagem foi em fevereiro de 2007, de 2017, né? Se não salvo engano, Isso. da sua cirurgia, teve um tumor, né, na cabeça. E eu queria que você contasse, Neto, eu acho que não sei se você teve realmente uma oportunidade de falar um pouco detalhadamente dessa história, mas eu queria saber como foi, né? Porque na época foi descoberto num treino seu, né? Que você passou mal, né? Acabou passando mal e aí acabou descobrindo uma coisa muito rápida, teve que ser feita a cirurgia ali, prontidão. Eu quero fazer duas perguntas em uma e meio a isso, né? A primeira é como você reagiu ter recebido um diagnóstico como esse, né? Que não é nada fácil, né? Você receber um diagnóstico como esse, né? Passa mil coisas na sua cabeça. E a segunda pergunta, Neto, como era o Neto antes do diagnóstico e como é o Neto hoje depois do diagnóstico? O que é que você faz em um todo? E eu quero que você fique à vontade, cara, para você comentar um pouco sobre esse lado de superação sua da sua história. Não, a questão, a descoberta, né, cara? Eu tava, né, jogava no Cazaquistão, tava no Kairat, acabei tendo um processo convulsivo, acabei retornando ao Brasil para fazer exames, cara, até porque eu fiquei muito incomodado com aquilo, né, e pedi autorização para retornar. Voltando ao Brasil, o médico da seleção, Dr. Pedrinelli, já estava me esperando em São Paulo, né? Ele me recebeu, fui fazer exames, fiz todos os tipos de exames possíveis, né? Todos dando tudo muito certo, tudo muito bem. Todos já acreditavam que teria sido uma crise de hipoglicemia mesmo, para ter aquele processo convulsivo. E no último exame, né, foi constatado é, o tumor na cabeça. E isso foi o diagnóstico foi no dia 1º de fevereiro de 2017. Às 7 horas da manhã do dia 3, eu já estava na sala de cirurgia, né, operando. E saí, cara, eu saí da sala de cirurgia já totalmente acordado, conversando, falando com todo mundo, reclamando já, porque eu não queria meu remédio de nariz. E eu falo, cara, eu saí o neto ali, sabe? O neto ali. Mas eu falo que a grande transformação, cara, ela veio no dia 1º, desde o diagnóstico, sabe? Eu acho que aí passa um filme na tua cabeça, você começa a analisar o porquê aquilo estava acontecendo, né? E eu tenho bem claro, cara, por que que tudo isso aconteceu. Eu falo que essa é um tipo de doenças 99,9% emocional e eu tenho certeza disso. Hoje eu tenho a absoluta certeza que ela é, né? Até porque eu vinha de um período bem difícil, cara, bem difícil, onde nada estava bom pro Neto, tudo ele reclamava, tudo ele achava que era diferente, o problema era nas outras pessoas. Chegava em casa, brigava na época com a esposa, chegava no trabalho, brigava com o treinador, ou brigava com um atleta, ou brigava com não sei quem, arrumava briga, cara. Sei que arrumava tudo, nada estava bom. Tudo era motivo para reclamação, né? Então esse era o Neto, cara. Esse era o Neto. Então eu falo que Deus, cara, literalmente falou assim: opa, peraí, vamos apagar esse moleque aqui, vamos dar uma segunda chance para ele.
E é o que eu acho que realmente aconteceu. É o que eu acredito que realmente aconteceu. Cara, foi Deus me apagando para me dar uma segunda chance, né? Me falou assim, ó, poxa, cara, acorda pra vida, olha, poxa, olha quanta coisa boa você tem. Olha, poxa, a carreira que você construiu, olha a família que você tem, olha as pessoas que você tem, os amigos. Cara, você olha o que que você está perdendo. Você só está reclamando da vida. Entendeu? Então são essas coisas, cara. Que eu falo que Deus me apagou de uma forma assim, ó, cara, me apagou para mim me acordar outra pessoa, né? Então o fato do diagnóstico ele é muito duro, ele é muito duro. Foi do dia primeiro pro dia 2 eu não consegui pregar o olho no segundo, né? Tanto que para cirurgia eu pedi para me dar um remédio para dormir porque eu queria estar bem para cirurgia. Mas eu falo também, cara, que depois da cirurgia, nego, aí eu falo, ninguém, cara, ninguém no mundo, cara, nada no mundo me ia me derrubar. Eu falava assim, ó, eu falava, cara, agora eu vou atropelar tudo. Eu senti uma força tão grande, cara, uma energia, o meu corpo aquecia. Então eu falo, cara, é muito surreal. É muito surreal tudo que aconteceu, sabe? Eu descrever aqui, e as pessoas imaginarem em casa, cara, talvez possa criar dúvida, mas só eu que estava ali, cara, sabia o que eu estava sentindo. Só eu realmente estava sentindo aquilo que eu estava sentindo. Então, eu falei, cara, eu fechei os olhos assim, ó, e falei, meu, pode vir o que for na frente, que eu vou atropelar, né? E foi aí, cara, que começou a batalha tipo de realmente ficar bem, né? O realmente ficar bem. E aí, cara, a transformação foi muito bacana, cara. Pô, vão acontecendo coisas, vão surgindo pessoas na sua vida, cara, é o que eu falo, Deus é bom demais, cara. Deus é tão perfeito, cara, que ele vai, ele vai colocando, cara, um aqui, um ali, ele vai te puxando aqui, ele vai pensa mais ali. Então, é o que eu falo, cara, eu parei para pensar mais, né? Continuo o Neto às vezes reclamão, no sentido esportivo, cara, continuo. Continuo, porque esse é o sentido de competitividade, que esse eu não consigo perder. Esse é uma coisa que ainda não foi moldada em mim, né? E eu acredito que isso não vai acontecer, porque até porque se ele acontecer, realmente eu tenho que parar, eu tenho que largar e fazer outra coisa, né? Então são essas coisas, cara. Deus é bom pra caramba, cara. Deus ele é muito perfeito. E ele me deu muita força, cara, nesse período. E ele ainda continua me dando, cara. Ele continua me dando. Eu sou um cara que tenho muita crença, né? Mas é o que eu falo também, cara. Se a gente tem que ter a lei do merecimento, sabe? Eu tenho que fazer por onde para que eu possa merecer, né? E isso eu tenho me policiado, erro, acerto, como todo ser humano, continuo falho, né? Mas procuro tentar acertar mais do que errar. E quando eu vejo um pouco dessa história, Neto, me sensibilizo, acho que muito com também, não só quem é mãe do futsal, mas aqueles que também admiram seu trabalho há muitos anos, né? Eu vejo suas postagens sobre isso e, e você não só comemora 2 aniversários, né, cara? Mas o quanto isso te fez crescer, acredito, em muitas áreas, né? Fez amadurecer muito mais em muitas áreas. E isso não é só você. Eu acho que muita gente, quando acontece um baque como esse, acredito que situações como essa vêm para nos ajudar em alguma área. E é como você sempre fala em todo momento, quando fala da sua crença, né, cara? É algo que é muito pessoal, que é algo que é muito, muito incrível. Essa questão da sua fé, cara, é algo que transparece, é algo que também passa para as pessoas, né, que às vezes passam situações parecidas com a sua, né, ou até, né, diagnósticos um pouco mais, muito, muito mais delicados, no caso. Mas, cara, acredito que tu deve saber da tua importância, né, que tu contribuiu para muita gente, cara. Às vezes uma simples postagem, que pode ser significar só para a gente, influenciou também outras pessoas, né, ajudou ali no processo de recuperação, né? Eu acredito que você deve ter essa sã consciência, né, cara? E parabéns, cara, parabéns por ter não só passado por isso, mas ter saído um cara muito mais forte, um cara muito mais fortalecido, né?
E é muito bacana, cara. Essa tua garra, essa tua vontade, essa tua fé, ela motiva muita gente, cara. Pode ter certeza disso. Não é da boca para fora. É o que eu falo, cara. A gente aprende aquele velho ditado. A gente aprende no amor ou na dor, né? É, 99% eu acredito que as pessoas aprendam é na dor, cara. Infelizmente, né? Infelizmente a gente ainda passa por isso. Mas eu falo, se a gente passar na dor é porque a gente está tendo uma segunda oportunidade de ainda aprender, né? De ainda poder passar por isso. Então, é, eu não, eu não me faço de coitado para nada, não. Eu sei dos meus erros, eu sei das minhas falhas, eu sei o porquê eu passei isso, né? Mas eu tento corrigir, cara. Tento corrigir de alguma forma, né? Então, minhas postagens, tudo isso, cara, se influencia alguma pessoa, cara, poxa, eu fico feliz demais, cara. Fico muito, muito feliz mesmo. Até porque eu sou muito bocudo, né, cara? Eu sou muito bocudo. Tem muita coisa que me incomoda, que eu não consigo guardar, principalmente quando se trata de futsal, cara. Eu não consigo, cara. Eu vejo o futsal, eu vejo esse esporte de uma forma muito, muito diferente do que as pessoas olham, cara, sabe? É porque eu não olho essa modalidade com interesse, tá ligado? Eu não olho com interesse. Eu falo que o dinheiro que eu tinha pra ganhar eu já ganhei. O dinheiro que eu ganho hoje, cara, cara, é pra eu passar um mês, porque é o que eu quero, só quero estar dentro da quadra, cara. Eu só quero estar dentro da quadra, né? E as pessoas ainda acham, poxa, que o Neto ganha uma grana do caramba. Não, cara, eu ganho dinheiro para eu custo passar o mês, cara, mas é porque eu gosto, é porque eu amo, cara, eu amo estar ali dentro. Só que mesmo ganhando para passar o mês, eu ainda continuo arrumando talvez as mesmas confusões para tentar com que esse esporte melhore, para ver com que as pessoas abram os olhos, né? E que a gente possa entender, cara, que o nosso esporte ele tem um potencial muito grande, mas que infelizmente, cara, quem cuida dele não faz nada, cara. A gente não faz por merecer, a gente não faz por ter a lei do merecimento. A gente só quer tudo pra gente, cara, mas a gente não faz nada, então não adianta, né? Isso eu incluo federações, confederações, atletas, comissão técnica, dirigentes, supervisores, eu incluo tudo no saco, cara. Eu incluo tudo, todos no saco. Eu me incluo, me jogo dentro desse saco também. Que a gente quer tudo, mas a gente não faz quase nada. Então, a partir do momento que todos realmente quiserem o bem da modalidade e fizerem, né? Eu acho que aí o universo vai jogar pra gente também e essa modalidade vai começar a crescer. Sobre isso, Neto, antes de passar para o Gabriel, que vai fazer sua pergunta, é, é sua última temporada realmente no futsal, né? Profissionalmente, Minha última. a última. E logo depois, né? Acredito que, é, cara, é uma tristeza, claro, né? Mas a gente tem que respeitar situações fisiológicas e situações de vida, de oportunidades. Cara, depois que tu parar, né? Logo depois dessa temporada no Praia, tu pretende ainda se envolver com futsal? Pretende ser treinador, diretor técnico? Porque, assim, a tua luta pela modalidade, a tua luta pela modalidade é algo assim que a gente já teve reuniões, né, situações de convidados comentarem, né, até dentro da própria seleção brasileira, e a gente acaba conhecendo o que acontece, né, como você falou. É bom que às vezes a gente evita falar um pouco, porque as pessoas têm ainda aquela situação do futsal como uma situação muito romantizada, né? Traz a modalidade como romântica, mas quem está a fundo sabe que não é. Sabe que existem problemas e problemas e problemas. Por exemplo, surgiu agora a última mesmo dos Jogos da Juventude, uma barbaridade para você ver como a nossa modalidade, né? Isso só foi a ponta do iceberg entre várias e várias e várias coisas que vem acontecendo. Mas para você ver como a nossa modalidade no Brasil não é tão valorizada como a gente acha, né? Então, assim, o nosso achismo não é aquilo que é realmente a modalidade. Então, assim, cara, eu não sei qual é a se tu pretende ainda se envolver com o futsal de alguma forma ali diretamente. A gente teve um papo com o Gabriel, cara, com o professor, há umas semanas atrás, foi maravilhoso, cara. E hoje ele está trabalhando lá na Suécia, né, na equipe da Suécia. Ele acabou falando um pouco, né, dessa questão do envolvimento dele, que ele queria estar um pouco envolvido, até fez licença da UEFA, né, para poder estar treinando.
Mas e o Neto, depois que terminar sua carreira no futsal, o que é que ele pretende fazer? Ele pretende só curtir sua vida, né? Na sua vida um pouco mais anônima com sua filha, né? Ou pretende continuar ainda se envolvendo no futsal ali, por mais que seja nos bastidores ali. Não, a única certeza é que treinador, supervisor, isso eu acho que eu não conseguiria. Não conseguiria. Acho que o perfil Neto que ele teve na carreira inteira e que ele levou para a carreira inteira dele, eu acho que entraria muito em conflito com aquilo com o que eu vejo hoje em dia, né? Principalmente dos atletas. Então isso me traria muito embate, me traria muita. Eu acho que seria mais prejudicial do que traria coisas boas. Então, por esse motivo, né, e por questão de saúde física e mental, eu prefiro estar de fora. Isso é lógico, né? Eu não quero mais para mim problemas para minha vida e ficar nesse embate todos os dias, né? Então, por esse motivo, eu acho que essa questão treinador, supervisor ali bem perto na quadra, talvez eu não animaria não, né? É o que eu falo, cara, é que hoje eu tô no Praia Clube, é um clube que eu vivenciei, tipo assim, que eu vivi a vida toda, né? Eu sou sócio do clube desde que eu nasci, né? Então eu sou praiano, não sei quais as pretensões do clube com relação ao Neto também para um futuro. Então isso eu não posso dizer. Eu não descarto, cara, eu não descarto nada, né? Eu não falo e não fecho as portas para ninguém, né? Essa questão de treinador, sim, eu não teria perfil para não entrar nesses embates, né? Mas é o que eu falo, cara, Deus, eu falo para vocês, isso aqui era papo, cara, que eu tava tendo aqui antes, cara, antes de entrar na academia aqui no condomínio aqui. Cara, Deus é tão bom, cara, por tipo assim, o fato das pessoas saberem que eu não vou jogar em 2024, né? Cara, já tá me abrindo tantas portas, cara. As pessoas me convidando, sabe, para poder conhecer os estabelecimentos deles, outras pessoas fazendo convites informais, assim, para poder trabalhar com eles, sabe? Então é o que eu falo, cara. Eu acho que eu tenho plantado alguma coisinha boa, cara, para poder colher ali na frente, sabe? Então, deixa as coisas acontecerem, sabe? É, trabalhar com futsal é muito difícil, cara, né? É muito difícil, ainda mais eu que não paro, não fico com a boca calada, sabe? Principalmente estar no meio, cara. A gente sabe como é que funcionam as coisas, né? Então deixa, né? Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Neto, boa noite, telespectador. Ô Neto, eu tenho uma pergunta para o senhor. Me Senhor fale não, um Gabriel. título Aí que, não, tipo, bem vamos assim, começa foi de mais... novo. Senhor Ok. não, cara. Tô Boa noite. brincando. Ô Neto, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Qual foi o título, tipo, bem assim, mais conturbado para tu ganhar? Tirando o título de seleção, aquele título que mais foi doido para tu ganhar, mesmo tu jogando a final bem ou não. Gabriel, o título mais difícil, cara, foi a final da Liga Futsal de 2011, que a gente estava no Santos, né? Nós perdemos o primeiro jogo em Carlos Barbosa, né? O segundo jogo em Santos, a gente estava sem 4 atletas, né? Todos atletas importantes, e mesmo assim a gente conseguiu superar, vencer o jogo no tempo normal, né? E vencer o jogo e vencer os jogos nos pênaltis, né? Então, acho que esse foi o título assim mais suado, mais trabalhado, né? Até pelas circunstâncias que a gente conseguiu vencer. Bom, Neto, a gente está encerrando mais um episódio do nosso podcast, Futsal Esporte Clube. Cara, eu quero te agradecer pela honra de estar aqui conosco, ter partilhado coisas aqui que acredito que aquela conversa de boteco, né? Eu sempre falo que as nossas reuniões, cara, é como se fosse realmente uma conversa ali, uma conversa de boteco, uma conversa ali que a gente fala ali de momento. E essa é a ideia desse podcast, para alcançar outras pessoas, amantes do futsal, dos 4 cantos desse país, para que a gente possa, de alguma forma, contribuir com a modalidade. Sabemos que
realmente, a nossa modalidade é realmente desvalorizada em muitos aspectos, mas como você fez e tem feito sua história, a gente de alguma forma também quer contribuir de uma forma singela, contribuir para poder alcançar vários amantes aí que eu tenho certeza que acompanharão a sua reunião, cara. Eu quero te agradecer de coração. Quero abrir o microfone aqui para o Pedro, para o Jorge e para o Gabriel para fazer suas últimas considerações aí para a gente poder finalizar nossa reunião. Então, muito obrigado, viu? Foi uma honra poder trocar ideia com você sobre futsal. É, De antemão, já te digo, cara, que o futsal precisa de você, né? O futsal precisa dessas pessoas, cara, que cutuque, que tenha pisado na quadra, que tenha vivido, que tenha sofrido lá dentro da quadra. É, eu peço para você mesmo encarecidamente, cara, não se afaste do futsal, não, porque é isso que eles querem, é isso que aquelas pessoas querem, entendeu? Elas querem que pessoas como você, né, se afaste e não se afaste, não, cara. Seja sempre, o futsal precisa de você, de pessoas como você, tá? Tô falando aqui de Porto Seguro, na Bahia. Assim que tirar uma férias, vim aqui, a água de coco é por minha conta. Beleza? Foi uma honra falar com você aí. Valeu, obrigado, obrigado. Pode deixar, pode deixar. É difícil, né? É difícil. A gente sabe que trabalhar com futsal é difícil e essas pessoas que pensam diferente, né? Acabam tendo uma dificuldade maior, né? De poder adentrar ao meio realmente. Mas vamos ver o que Deus reserva daqui para frente, né? O que tiver que ser feito vai ser feito, né? E se eu puder ajudar de alguma forma a modalidade, que é o que eu mais quero, né? Eu vou estar sempre pronto a ajudar, né? Mas eu falo que a diferença de pensamentos com relação a tudo que envolve, né, o entorno do futsal, né, acaba me afastando um pouquinho, mas vamos ver cenas dos próximos capítulos. Neto, quero te agradecer, cara, por ter vindo aqui essa noite e ter respondido as nossas perguntas, das mais difíceis às mais fáceis e tal. Tá tirando o seu tempo aí, vi que você terminou de sair da academia, veio tá na reunião aqui para tirar nossas perguntas, e é isso, cara. Queria te agradecer mesmo. Valeu, obrigado. Todo sucesso para vocês aí, viu, gente? Não, continue nesse trabalho aí bacana, podendo fomentar o futsal, né, de alguma forma, que esse é o caminho. Que nem nós falamos, né, que as pessoas conheçam realmente tudo aquilo que envolve e acontece na modalidade. Então, Neto, eu só quero te agradecer por o senhor poder tirar um pouco do tempo do senhor para fazer essa troca de conhecimento e de informação com o senhor. Tipo assim, cara, é uma honra falar com uma referência tanto na posição como ala, mas no futsal. E que Deus abençoe a sua vida, a sua jornada, a sua trajetória, que o seu livro conclua logo e que lança logo para todo mundo comprar. E aí, só te desejo tudo de bom, cara. O senhor é gente boa. Valeu, obrigado, viu? Todo sucesso para vocês aí também, né? Que Deus abençoe todos nós. Amém. Bom, você que estava nos acompanhando até esse momento com a reunião com o Neto, quero agradecer a você, telespectador do Futsal Esporte Clube. Essa reunião, é, o Neto foi sensacional. Nosso próximo convidado, o Neto comentou durante a reunião, será o Ari, né? Será o nosso próximo convidado. Será também extraordinário, contará histórias aqui, curiosidades aqui da modalidade. Quero agradecer a você, obrigado por ter ficado aqui conosco, né? Por ter tirado esse momento para estar aqui conosco. Tá? Um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Tamo junto.